Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje um vídeo muito legal. Eu estou aqui mostrando nesse exato momento esses dois maravilhosos comentários bíblicos, né? Comentário ISB, 6 volumes, editora geográfica, que é esse aqui. Capa dura, um material de altíssima qualidade. E o comentário bíblico Beacon, da CPAD, 10 volumes dividido em 2 boxes, né? Box do Antigo Testamento com 5 e do Novo Testamento com 5. Por que eu estou mostrando esses dois maravilhosos comentários? Porque hoje nós vamos fazer uma comparação entre esses dois comentários. São os comentários bíblicos que eu mais utilizo. Na minha opinião, são, em termos de custo-benefício, os melhores comentários que nós temos disponíveis em português. E eu vou mostrar um pouquinho da diferença e a semelhança de cada um deles, né? Eu vou selecionar aqui um volume do Novo Testamento, do Beacon, e um volume do Novo Testamento aqui do ISB, para a gente estar fazendo a comparação. Vou fazer isso também no Antigo Testamento, um volume de cada um, e aí eu vou estar comparando junto com vocês a questão do conteúdo, a forma como cada um trabalha, para vocês entenderem o porquê eu particularmente gosto muito desses dois comentários. Então vamos aqui para a mesa. A gente está avaliando cada um desses comentários de acordo com as suas características e também com as ferramentas que eles nos disponibilizam. Então, pessoal, agora nós estamos aqui com os dois comentário bíblico expositivo ISB e o comentário bíblico Beacon, né, que é um material aí extremamente importante também. Bom, esses dois comentários, de início eu quero dizer para vocês que eles têm semelhanças e diferenças. O comentário bíblico ISB, ele é um comentário que trabalha dentro da perspectiva expositiva, ele expõe o texto, ele traz aquilo que o texto nos diz, a mensagem do texto, e procura nos ajudar na aplicação, tá? Já o comentário bíblico Beacon, ele é um comentário um pouco mais exegético, mas ele também expõe o texto e ainda te dá uma sugestão homilética, tá? Para você estar preparando o seu estudo, o seu sermão. Então um comentário completa o outro, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o início de cada um deles, né? O comentário bíblico ISB, ele é publicado pela Geográfica Editora, sempre em capa dura, né? Ele vem no box que eu mostrei no começo para vocês. São 6 volumes, tem um fitilho de marcação de página. Como é que ele vai trabalhar? Ele vem em cada volume, né? Então aqui é o volume 4, esse aqui é o profético. Então ele vai ter volume 1, o Pentateuco, volume 2, os históricos, volume 3, os livros poéticos, volume 4, que é esse aqui, os proféticos. A gente tem o volume 5, que é o Novo Testamento, e o volume 6, que é a outra parte do Novo Testamento, tá? Ele tem aqui uma folha de rosto indicando o volume, Antigo Testamento, volume 4, ficha catalográfica, né? Comentário aí que foi traduzido, né? Ele foi idealizado em 2001, lá em inglês, né? E em português, a primeira edição foi publicada em 2006. Que a gente tem um sumário, é um sumário bem curtinho, trazendo só os livros aqui presentes. Então ele comenta todos os livros proféticos. E aí nós entramos aqui no conteúdo propriamente dito do comentário, né? Ele traz um esboço bem geral do livro, né? Mas é um esboço que tem, olha só, divide aqui, por exemplo, Isaías, né? Dividiu em 3 partes, né? Tem aqui a condenação, aliás, ele dividiu uma parte geral em 2 partes, condenação e consolação, depois o conteúdo de cada uma dessas partes aqui que ele divide, né? Então, a primeira coisa que ele traz é uma introdução ao livro e sempre trazendo um título. Comentário expositivo é assim, tá? O Hernandes Lopes faz a mesma coisa no comentário dele, né? Então ele traz aqui uma pequena abordagem e ele vai desenvolvendo, né, alguns tópicos do livro, né? Então, por exemplo, o homem, o nome Isaías, né, significa salvação do Senhor. Então ele escreve aqui, falando um pouquinho do Isaías. Ele traz aqui um pouco dos reis
que Isaías, né, no período que Isaías profetizou, a mensagem do livro, ele vai trabalhar o Messias, né, na sua introdução. Então a introdução do comentário Wisby é uma introdução bem intencional, tá? Já com um caráter bem expositivo, para você, quando você estiver ali preparando sua mensagem, seu estudo, seu sermão, você já tem um conteúdo de abertura trazendo a introdução ao livro, né? Bom, aqui nós entramos no conteúdo propriamente dito. Já tem um título, comentário expositivo sempre traz isso, né? Procure-se um profeta, Isaías 1-6. Aí ele fala, a primeira coisa que você precisa saber sobre os profetas é que o ministério deles concentra-se tanto no presente como no futuro. Eles proclamam a palavra de Deus e também preanunciam as obras do Senhor. Os verdadeiros profetas são como bons médicos, diagnosticam o caso, receitam um tratamento e avisam o paciente do que acontecerá se a prescrição for ignorada. Então olha só, ele já traz aqui uma mensagem expondo a questão do ministério profético. E aí depois ele vai entrar, propriamente dito, no comentário do livro. Ele não vai comentar verso por verso, tá? Mas ele comenta o capítulo de forma expositiva. Então olha só, ele começa dizendo, esse capítulo descreve uma cena em um tribunal. Deus convocou o tribunal e declarou as acusações, apresentou seu caso e declarou a nação culpada, mas ofereceu aos acusados a oportunidade de se arrependerem e de serem perdoados. De que maneira Deus descreveu o seu povo pecador? Aí ele traz aqui a forma como Deus descreveu, tá? Isso é expor o texto, tá? Então ele vai ponto por ponto, explicando. Então aqui é o capítulo 1. Já no capítulo 2, a gente tem a promessa de Isaías. 3 frases importantes resumem a segunda mensagem de Isaías e sua proclamação das obras futuras de Deus. Então aqui ele traz cada ponto. 1, a casa do Senhor. 2, o dia do Senhor. 3, o renovo do Senhor, seguindo os versículos, tá? Então ele vai trabalhando aqui desde o capítulo 2, desenvolvendo o capítulo 3, que traz a mesma coisa, até o capítulo 4. E aqui ele entra no capítulo 5, tá? O cântico de Isaías, ele vai colocando por pontos. Então é dessa forma que ele vai trabalhando, tá, pessoal? Tanto em Isaías, vamos chegar lá em Jeremias. Então, por exemplo, a gente pulando aqui, entramos no livro de Jeremias. Então, por exemplo, ele encerra aqui Isaías, né? Da mesma maneira, ele trabalha da mesma forma. E aí a gente chega no livro de Jeremias, traz um esboço, traz um prelúdio, né? Então aqui a gente nem tem assim uma introdução propriamente dita, mas a gente tem aqui uma característica muito interessante. O profeta relutante. Então o comentário expositivo, ele expõe de uma forma tão clara que já te ajuda a preparar a mensagem através das exposições, para você entender a mensagem do livro dentro do seu contexto e trabalhando muitas das vezes de uma aplicação para nós, né? Então, por exemplo, olha só ele falando aqui, a palavra eficaz de Deus, verso 9 e 10 do capítulo 1, né? Então ele traz aqui, quando a brasa do altar celeste tocou os lábios de Isaías, ela o purificou. Quando a mão do Senhor tocou a boca de Jeremias, deu-lhe poder e autoridade. Deus colocou suas palavras na boca do profeta, e tais palavras foram eficazes no cumprimento da vontade do Senhor. Deus não apenas deu a Jeremias suas palavras, como também prometeu velar por elas até que fossem cumpridas. Aí ele traz aqui um paralelo com outras passagens, e ele diz, olha só, em muitas igrejas de hoje, a adoração transformou-se em entretenimento, e a pregação é simplesmente a distribuição de bons conselhos. Precisamos ouvir a admoestação de Paulo a Timóteo e lhe obedecer. Pregue a palavra. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Trabalha por meio da palavra da verdade. Jeremias não alcançou os propósitos de Deus na terra por meio de discursos sagazes, de astúcia diplomática ou de aplicação hábil de psicologia. O profeta ouviu a palavra de Deus, levou a sério e proclamou destemidamente ao povo. Deus fez o resto. Então, isso é expor o texto, trazendo essa aplicação para o nosso contexto, tá bom? Então, é basicamente isso que ele faz. É padrão do comentário Wisby seguir dessa forma, tá? Eu peguei um volume aqui do Antigo Testamento. A gente encontra, por exemplo, aqui em Ezequiel, a gente encontra algumas gravuras, muitas das vezes, alguns mapas, tá? Então, aqui no livro de Daniel, é um material que segue, assim, uma linha teológica na sua soteriologia
dentro da visão calvinista, mas ele é bem moderado, tá? Nessa linha de pensamento. Então dá para trabalhar, dá para ser trabalhado por qualquer público, por conta da sua linha equilibrada. Ele não tende a forçar muito a barra, tá? Então aqui em Daniel, por exemplo, ó, lorotas, leis e leões. Então aqui ele vai trazendo uma exposição do texto. Gente, é um comentário muito bom, tá? Olha só, a diagramação, né, que eu esqueci de comentar. Ele é dividido em duas colunas, bem preenchidas. O tamanho de letra é um tamanho relativamente pequeno. Olha só, Amós, capítulo 4. Vamos chegar lá em Zacarias. E aqui a gente tem Malaquias. Malaquias é bem curtinho, o livro é curto. O comentário expositivo não é aquele comentário exaustivo, né, pessoal? Mas é um comentário bem eficaz, bem intencional. Então aqui tem um esboço, Malaquias em sua época. Então uma pequena introdução. Os pecados do povo de Deus, parte 1. Malaquias 1, versículo 1, até Malaquias 2, versículo 16. E aí ele vai trabalhando assim, de uma forma bem interessante. Olha só, uma senhora da igreja repreendeu seu pastor por fazer uma série de sermões sobre pecados dos santos. Afinal, argumentou ela, os pecados dos cristãos são diferentes dos pecados de outras pessoas. Sem dúvida, disse o pastor, são piores. São piores porque quando os cristãos pecam, não apenas transgridem a lei de Deus, mas também entristece o coração do Senhor. Ele traz essa rebelião, etc. Malaquias foi chamado para realizar uma tarefa difícil e perigosa. Era sua responsabilidade repreender o povo pelos seus pecados que estavam cometendo contra Deus e uns contra os outros, e instá-los a voltar para o Senhor. Interessante, né? Então esse é o comentário bíblico WISB. Trouxe aqui uma análise do volume 4 do Antigo Testamento. Bom, vamos para o Bican, né? Esse aqui é o Bican da CPAD, como eu disse para vocês, 10 volumes. Ele vai trabalhar 5 para o Antigo Testamento e 5 para o Novo Testamento. Esse aqui é o volume 4, trabalha de Isaías a Daniel. Em termos de tamanho, o livro do comentário WISB, como vocês percebem, é praticamente da mesma altura, né? Da mesma altura. Então esse volume aqui ele vai trabalhar os profetas maiores, tá? Então a gente tem o volume 1, trabalha o Pentateuco, o volume 2 vai trabalhar os livros históricos, né? O volume 3 vai trabalhar os livros poéticos, o 4, profetas maiores, os 5 profetas menores. E aí nós temos no Novo Testamento, do volume 6 ao 10, trabalhando de Mateus a Lucas, no 6, no 7, de João até Atos. O volume 8 vai trabalhar Romanos a 2 Coríntios, o volume 9 vai trabalhar de Gálatas a Filemon, e o volume 10 de Hebreus a Apocalipse. Ele é mais assim distribuído entre os seus volumes, mas isso não significa que ele seja exaustivo. Ele trabalha bem, né? Mas não é também aquele material exaustivo. Nem sempre comentário bíblico bom, material bom, é aquele que é mais exaustivo. Isso é um engano, tá, pessoal? O importante é o seu conteúdo. Deixa eu tirar um plástico aqui que estava caindo. Bom, vamos lá. O meu é capa brochura, tá? Mas vocês encontram também em capa dura. CPAD, se eu não me engano, fez aí uma tiragem em capa dura. É um comentário bíblico que veio teve esse nome, Bican, né? É uma, vamos dizer assim, um instituto teológico, né, ligado ao pensamento wesleyano, tá? Então é um material que trabalha dentro da visão arminiana, é um material assim muito importante também, mas bem equilibrado, tá? Mesma coisa do WISB, são os comentários assim bem equilibrados teologicamente falando. Bom, ele tem aqui duas orelhinhas de marcação de página. Eu encapei o meu comentário Bican. Aqui nós encontramos o comentário Bican não é comentado só por um autor, são comentados por vários, diferentemente do WISB, que foi comentado só por ele. Aqui a gente tem informação, que é o volume 4, ficha catalográfica. Ele foi publicado a primeira vez aqui no Brasil em 2005, mais ou menos no mesmo tempo do WISB. Aqui uma informação editorial, prefácio, né? A gente tem aqui agradecimentos, citações e referências, como usar o comentário bíblico. Todos os volumes possuem uma explicação sobre a característica desse comentário, né? Então ele tem introduções aos livros, mapas, diagramas, ilustrações, exegese e exposição. Ele vai trabalhar tanto de forma exegética como de forma expositiva, ele mescla os dois
as duas características, e ainda com ajudas para pregação e ensino, que é aquele viés homilético. Abreviações, um sumário, né? Então a gente tem introdução e os livros e etc. Ele vai seguindo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E aí nós entramos no livro de Isaías, e aqui o nome do comentarista. Tá? Como é que funciona a diagramação? Ele não é dividido em duas colunas, ele é dividido em uma coluna apenas. Temos introduções a cada livro, então aqui a gente tem a importância, o mundo nos dias de Isaías. Então ele traz aqui dividindo por pontos, ele investiga muito a parte histórica, cenário e contexto, a política da época. Aqui ele vai trabalhar também o homem, né? Ele cita um pouco do autor ou do personagem principal do livro. Se tiver mais, ele vai falar também. Seu ministério, sua mensagem, a mensagem do livro, ele sempre vai colocar, sempre desenvolvendo em tópicos, olha só, apresentando qual é o tema principal. E aí nós temos aqui a autenticidade do livro e um esboço muito completo. A parte de introdução do comentário bíblico Bica é melhor do que o comentário bíblico ISB, tá? Essa parte de introdução é muito melhor. Bom, aqui a gente tem um diagrama, como eu disse para vocês, ele trabalha também. E aqui nós temos o comentário, né? Ele também coloca alguns pontos. Então, por exemplo, profecias introdutórias, Isaías 1:1, do versículo 1 até o capítulo 6, versículo 13, julgamento, é a parte 1. A grande denúncia, título. A declaração de abertura, visão de Isaías de Amós, identifica o profeta e revela a natureza da sua inspiração. O nome Isaías significa o Deus eterno é salvação. A palavra visão indica simplesmente uma revelação divina, uma visão de Deus a respeito de eventos futuros. Consequentemente, pode-se dizer que era uma percepção divina. Essa visão envolvia Judá e Jerusalém no reino do sul e sua capital. Então, tá vendo? Ele vai trabalhando de forma bem exegética mesmo. Colocando alguns pontos, né? E citando outras passagens bíblicas também. E aqui ele vai desenvolvendo, né, alguns temas. Então, olha só. A estupidez moral. Aqui o Deus eterno protesta diante de todo o universo contra o seu povo estúpido e desobediente. Os céus e a terra são convocados a ouvir enquanto a ação jurídica divina está sendo anunciada. Ele traz esse viés expositivo, né? A diagramação dele não é dividida em colunas, e sempre ele coloca algumas partes dos versos de forma bem assim, em negrito, né? Isso é muito importante porque, nesse caso, ele explica a passagem, a parte do verso, explicando de forma bem detalhada, tá? Não é o comentário mais exaustivo, mas ele traz assim explicações intencionais daquilo que você precisa saber do texto, tá bom? Então aqui a gente já tá, olha só, e ele divide em pontos, né, que te ajuda na hora de preparar o seu estudo. Por exemplo, a hipocrisia piedosa, perdão oferecido, corrupção cívica, justiça redentora. Portanto, Deus, que é conhecido como Senhor dos Exércitos, o forte de Israel, fala em indignação. Ai, com vingança vou liberar o meu ofendido senso de justiça. É uma paráfrase que ele está fazendo aqui, né? Então é muito interessante. Aqui a gente tem o ponto B, percepções proféticas, a nação e sua capital. Visão ou palavra que teve Isaías. Então aqui ele já está fazendo a exegese aqui, né? Então, gente, é muito bom. Como eu disse para vocês, um comentário completa o outro. O que um comentário traz, o outro vai trazer e ainda vai acrescentar. Então dá para você trabalhar os dois juntos. Às vezes ele cita outros autores também, tá? Para ajudar no entendimento. E no final a gente tem as notas, né, de cada sessão, notas explicativas para acrescentar e agregar ainda mais no seu estudo. Então é um comentário único. A gente tem aí, dentro de uma teologia muito sadia. Aqui nós entramos em Jeremias, ele também traz uma introdução, como eu disse para vocês. Da mesma forma que Isaías, uma introdução muito completa. A introdução do comentário Bica é única. Então isso aqui você já vai ter um conteúdo a mais que no ISB. E o conteúdo é aquele conteúdo que vai acrescentar. Então olha só, identificação, no versículo 1 a 1. O conteúdo desse livro é identificado e diferenciado de todos os outros escritos das Escrituras com as palavras de Jeremias. Com isso, a autoria do livro é determinada. O verso 1 identifica o profeta no que tange a seu nome, família e local de nascimento. Diversas ideias têm sido desenvolvidas por estudiosos quanto ao significado de Jeremias. Hebraico, Irmieahu, ou Irmeiah. O significado mais provável é o Senhor lança ou arremessa. Pode ser que o nome do profeta se refira aos raios e trovões. Está vendo que legal? Explica sobre o nome, né? Filho de Euquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Nos dá o local de nascimento do profeta e algo referente à sua família.
Então olha só que legal. E aí ele traz depois a consagração de Jeremias, ponto 1, sua santificação. Deus declarou, antes que saísse da madre te santifiquei. Nessa expressão vemos o significado fundamental da santificação no Antigo Testamento. Na presciência de Deus, Jeremias foi separado para o serviço do santo Deus. Somente ele é de fato santo. Ser santo no Antigo Testamento significa, em primeiro lugar, pertencer a um Deus santo por meio do seu ato redentor. Para uma pessoa ou nação, ser santa, deveria ser exclusivamente devota a Deus para o seu propósito e serviço dele. Um comentário muito bacana, como eu disse para vocês, aqui o comentário de Daniel, ele cita aqui algumas partes aqui de Jerônimo e Joséfo. Então aqui tem, eu fiz várias marcações porque eu já utilizei muito esse comentário, é um dos comentários que esse aqui é o que eu mais utilizei, o comentário Bica. E é o comentário que eu mais utilizo, tá? Ele sempre finaliza, pessoal, trazendo mapas, olha só, mapas muito legais e alguns quadros explicativos também, tá bom? Então aqui os autores, todo mundo ligado aqui, alguns à Igreja do Nazareno, né? Interessante. Como eu disse, ele tem uma perspectiva bem wesleyana, mas é um comentário muito equilibrado na sua teologia. Bom, aqui nós temos o comentário bíblico Bica do Novo Testamento, volume 8, Romanos 1 e 2 Coríntios. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Começa da mesma forma, que traz a edição brasileira, um prefácio, consultoria editorial, agradecimentos, citações, como usar o comentário. Todos os volumes trazem isso, abreviaturas, sumário. Então aqui a gente tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, e a epístola aos Romanos, sempre com uma introdução muito completa, né? Olha só, lugar em que foi escrito, ocasião, a igreja em Roma, texto. Então é uma introdução muito rica em informações, um esboço, e aí nós entramos no conteúdo propriamente dito, né? Então, qual é o viés exegético, né? Por exemplo, Paulo se apresenta como servo, grego doulos, servo sem liberdade ou escravo de Jesus Cristo. Isto é mais do que uma expressão de humildade. Paulo está completamente à disposição do seu mestre. Olha que legal, né? Então, ele vai desenvolvendo, sempre em negrito, são pedaços do verso que ele vai explicando, está sempre em negrito, né? Isso é muito legal. Aqui ele traz aqui outra explicação exegética. A expressão grega de apóstolo significa literalmente um apóstolo chamado, né? Seria kletos apóstolos, chamado para apóstolo. Ele explica sobre isso. Então assim, é muita informação. Então aqui ele comenta o capítulo 1, o interesse de Paulo pela igreja romana, versículo 8 ao 15, o tema da epístola, verso 16 e 17. Esse ponto aqui, letra por letra, é importante porque te ajuda na hora de preparar uma mensagem, um estudo, e organizar os seus estudos também, tá? Então é assim que ele vai trabalhando. Eu gosto dessa forma como ele coloca, que a letra tem um tamanho confortável, que é acima o nome do livro, o número do versículo e o tópico que ele está trabalhando. O número da página é abaixo, tá? Então é isso. Eu tenho também a capa brochura do Novo Testamento, tá? Os meus 10 volumes. É um comentário que eu não abro mão, tá? É um comentário que traz muita informação legal. Aqui tem uma explicação sobre a carta aos Coríntios, que é uma carta, né, que traz muito conteúdo importante para a igreja. Ele vai explicando cada ponto. Então, gente, eu amo esse comentário bíblico Bica, tá? Da CPAD. E aqui agora o ISB, peguei aqui o do Novo Testamento, volume 2, vai trabalhar da mesma forma, né? Tem um fitinho de marcação de página. Esse aqui é o volume 2 do Novo Testamento, já que nós temos 4 para o Antigo e 2 para o Novo, mas são volumes bem volumosos. Então aqui ele vai ter Efésios, Filipenses, Colossenses, e ele vai desenvolvendo, tá? Então começa por Efésios, tem um esboço, tá? Ele não, como eu disse, ele não foca muito em introduções, tá? Mas ele vai trabalhar mais na exposição do texto. Então, aqui tem uma breve apresentação, e aqui ele vai desenvolvendo o autor, né, a congregação, e ele vai expondo objetivo, fonte de nossas bênçãos, abrangência das nossas bênçãos, a esfera das nossas bênçãos, expondo tema por tema e a análise. Então esse aqui é o capítulo 1.
Parte 2, grandes riquezas, né? Aí é o capítulo 1, do 4 ao 14. E ele vai desenvolvendo com uma pequena introdução e vai trabalhando alguns temas, né? Temas importantes aqui, por exemplo, eleição, bênçãos de Deus no Filho, ele nos perdoou, ele revelou a vontade do Pai, ele nos redimiu, ele nos fez herança, citando o verso, né, verso 1 e 12. Então isso aqui é a exposição do texto propriamente dito. Olha a quantidade de conteúdo que vocês encontram, né? Só esse volume aqui nós temos mais de 800 páginas, né? Quase 800 páginas, não chega a 800. Dá 796 páginas de muito conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é um vídeo que eu fiz, né? Não vou mais me estender, mas eu creio que já deu para vocês entenderem a diferença, a semelhança, comparando esses dois comentários. Na minha concepção, esses dois comentários vão trazer para você um conteúdo profundo, um conteúdo rico em informações para os seus estudos, para você preparar sua aula, sua pregação, sem ser muito técnico, né? Aquela linguagem técnica difícil, mas sem perder a profundidade. Esse é o foco do comentário bíblico Bica e do comentário bíblico Isma, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.